Outubro Rosa, ele foi pensado exatamente por quê? Porque nós temos uma taxa muito elevada de câncer de mama no mundo todo. E no Brasil isso não é diferente. É um câncer que ainda atinge muitas mulheres, mata muitas mulheres, e nós precisamos estar realmente fazendo campanha de conscientização para que a gente possa não apenas diagnosticar e tratar, mas que a gente possa entender formas de se prevenir o câncer de mama. Uma coisa é prevenção, outra coisa é diagnóstico. Então vamos separar esses dois mundos. Quando a gente fala em prevenção, a primeira coisa, conheça seu corpo, esteja atento a ele, conheça quais são as condições externas a nós que podem, de certa forma, aumentar o risco de desenvolvimento de um câncer de mama. Que fatores são esses? Obesidade. E nós vivemos hoje uma epidemia de obesidade. Então, manter uma atividade física regular, uma alimentação saudável, estar dentro do peso preconizado, fazer coisas que a pessoa gosta. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele também melhora quando a gente tem condições que nos trazem felicidade, alegria. Evitar o tabagismo, seja esse tabagismo direto, ou seja, a pessoa mesma fumando, ou o tabagismo indireto, ou o tabagismo passivo que a gente fala. Estimular as mulheres a amamentar mais. A amamentação é um fator protetor, seja por uma modificação mais rápida da mama, em termos de substituição das glândulas mamárias pelo tecido gorduroso, mas também porque naquele tempo de amamentação, essa mulher fica com menor estímulo de hormônios em cima das suas mamas. Um outro fator de risco é o intervalo entre a primeira menstruação e a última menstruação, que é a menopausa. Ou seja, por quantos anos essa mulher passou sob alto estímulo de hormônios. A terapia de reposição hormonal, que também precisa ser falada aqui, ela não necessariamente é uma contraindicação, ou seja, ela não necessariamente vai aumentar o risco. Isso, na verdade, é calculadamente de acordo com a história familiar dessa paciente, de acordo com outras condições clínicas. Um fator de risco importante que a mulher precisa compreender é o histórico de câncer na sua família. Então, quando ela tem um familiar de primeiro grau, principalmente a mãe, uma irmã que teve câncer de mama, ela já é classificada como uma paciente de mais alto risco. A questão do diagnóstico é importante que a gente não dê a vocês a responsabilidade direta, ou seja, era muito frequente a gente pedir para as mulheres fazer a palpação das mamas, o autoexame das mamas, e em percebendo alguma alteração, buscasse a assistência médica. Hoje a gente sabe que a palpação das mamas continua tendo a sua importância. Como eu disse inicialmente, conhecer seu corpo, observar o seu corpo, alertar para qualquer alteração, isso é importante. Então hoje preconizamos que as mulheres tenham como primeiro exame de rastreio, o exame mais importante no rastreio diagnóstico de câncer de mama é a mamografia. Indicado inclusive recentemente pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e pela Sociedade de Radiologia Brasileira, que essa mamografia seja feita inicialmente a partir dos 40 anos. A história teve um final feliz. E eu atribuo isso à prevenção. Atribuo isso aos exames periódicos que nem sempre a gente gosta de fazer, mas que salvou minha vida. Numa mamografia rotineira, aos 50 anos, foi detectado um pequeno tumor de 0,88 milímetros, ou seja, ele não seria nunca identificado pelo autoexame. Como em Belém, onde eu morava, eu trabalhava lá em Embrapa, Amazônia Oriental, eu não encontrei o tratamento indicado para essa fase. Aí eu fui fazer tratamento em Campinas. Infelizmente, lá, enquanto eu estava lá, meu marido, que também era da Embrapa, o Manuel Dantas, foi diagnosticado com leucemia e ele morreu. Eu fiquei para cuidar dos nossos filhos. Não cheguei a fazer nem radioterapia, nem quimioterapia, só radioterapia e um tipo de radioterapia
mais moderna, mais eficiente talvez, que é a braquiterapia. E hoje eu estou aqui contando a história e recomendando a todas as mulheres, a fazerem a mamografia. Não tem nada, dói, mas dói menos do que ter câncer. Vamos nos cuidar, né? Tem cura. Os homens também precisam estar atentos. Por quê? Porque 1% dos cânceres de mama atingem homens. Esses homens, portanto, eles diante de qualquer alteração nas suas mamas, como aumento de volume, endurecimento, vermelhidão, alguma coisa que chame atenção, por exemplo, uma diferença de uma mama para outra, deve também procurar um atendimento para que seja avaliada se é alguma condição benigna ou se nesse caso a gente teria até mesmo um diagnóstico de câncer de mama. Então, quando a gente faz uma campanha, olha que interessante, apesar do público-alvo principal serem as mulheres, a gente também diz, atenção homens, homem não tem só câncer de próstata, homem também pode ter câncer de mama, fiquem atentos. Prevê 73 mil novos casos de câncer de mama em 2023. O Outubro Rosa, como várias outras campanhas de conscientização, só ganhou forças graças à atuação coletiva de uma série de associações, organizações não governamentais e coletivos, juntos em torno de um objetivo comum. O Simpaf atua para dar voz à campanha e potencializar o seu alcance, bem como conscientizar as empregadas, os empregados e seus familiares.